Boa noite a todas, boa noite a todos. Hoje é o conteúdo final, vamos dizer assim, da discussão inicial do nosso texto com Heidegger, quando ele interpela a psicologia e a psicanálise no que diz respeito ao que ele chama, ao que ele, Heidegger, designa como sendo, deixa eu abrir aqui o texto, ele designa como sendo o destino de ser da angústia. O que nós queremos hoje trabalhar é, dentro desse texto que nós estamos tratando, o que é que significaria essa expressão, destino de ser da angústia. Para entendermos essa expressão, nós também precisamos entender o que Heidegger chama de destino de ser ou destino do ser. Então, nós escolhemos um fragmento do texto que é metafísica, mas da preleção, né, do texto que Heidegger escreveu em 1929, no qual ele fala mais detidamente do que na introdução sobre a angústia. No texto de 29, ele não se refere à psicologia e nem à psicanálise, mas ele aprofunda de tal modo a angústia que coloca para nós algumas situações essas nas quais vale a pena retomar essas expressões, destino de ser, esquecimento de ser. E dentro dessas duas, destino de ser da angústia. Isso na medida em que essa palavra angústia, e hoje nós vamos dar esse passo, nós ainda não fizemos isso antes, mas nós queremos saber em que medida a noção de angústia, quando Heidegger usa essa expressão, se ele não está querendo dizer com ela o próprio ser humano, tá? Então, a hipótese de hoje, eu estou procurando aqui o texto de modo bem definido que nós iremos ler, que é o texto no qual está posta essa questão. Quando Heidegger fala da angústia, quando Heidegger fala da questão do nada, e, portanto, que o nada se exprime, se manifesta na angústia, e depois ele fala do destino de ser da angústia, será que aí ele não está falando, não está identificando a angústia com o ser humano? Ou será que angústia é apenas um afeto? Será que angústia é apenas um tipo de situação ou de emoção que, hora ou outra, assalta o ser humano? Então, nós queremos hoje trabalhar isso. Porque até agora, o que é que nós fizemos? Nós mostramos apenas que a angústia é algo que emerge em nós. E, portanto, na medida em que a angústia emerge em nós, advém isso que ele chama de nada. Ora, mas se o nada se manifesta na angústia, e se existir é estar suspenso no nada, e se o nada se manifesta é originado pela angústia, o que isso tem a ver com o ser humano? O que isso tem a ver com cada um de nós? Tá? Então, essas passagens, hoje talvez seja uma página ou duas páginas,
talvez um parágrafo, não sei quanto nós vamos conseguir ler, tá? Mas o certo é que, dentro disso que nós lermos, nós queremos identificar esse ponto, que é a angústia, de um ponto de vista filosófico, de um ponto de vista metafísico. Quando a gente fala filosófico sem mais, no fundo, em grande parte, nós estamos falando da metafísica, tá? E, nesse ponto, estamos falando daquilo que de mais abrangente há no ser humano. O que eu vou fazer aqui, e por isso eu estou dando esses floreios, é algo que o próprio Heidegger não fez, tá? É algo que está pressuposto, é algo que está implícito no texto do Heidegger. Por isso, também eu preciso aqui encontrar o texto exato, para não ficarmos procurando depois. Mas eu creio que talvez não consigamos fazer tudo hoje. Por quê? Porque, pelo que eu estou olhando aqui, já tem 2 páginas. E acredito que a gente não consegue ler tudo isso em um dia. O nosso curso é bem limitado, de maneira que, se não der hoje, tudo bem, não tem problema. Vamos fazer o seguinte, eu acabei de tomar uma decisão. Não era essa a decisão, eu pensava em ler apenas um parágrafo. Mas eu tomei a seguinte decisão. Nós iremos ler desse texto que está com vocês, então anotem aí já, da página 57, tá? Que é a página 18 do PDF, até a página, deixa eu ver aqui, até a página 24 do PDF. Portanto, até a página 63. Talvez a gente pode parar antes, mas eu vou ler a última frase para vocês, ou pelo menos o último parágrafo para vocês desse texto, no qual ele coloca a pergunta: por que existe, afinal, ente e não antes nada? Nós vamos problematizar essa pergunta, tá bem? E, ao problematizar essa pergunta, nós vamos estar falando aqui também, a partir dessa questão da angústia, vamos estar falando de depressão e vamos estar falando de ansiedade, mas não de modo explícito. Vamos estar falando isso de modo implícito, na medida em que algumas das questões que estiverem em jogo aqui para nós terá alguma coisa a ver com esses termos, com essas situações, tá bem? Vamos lá, então. Eu vou fazer agora o compartilhamento. Eu acho que esse texto vocês ainda não leram, de modo que é a primeira vez que vocês estão tendo acesso a isso. Então, fiquem à vontade para perguntar, fiquem à vontade para questionar, fiquem à vontade, inclusive, para pedir sugestão bibliográfica. Mas, quanto à sugestão bibliográfica, propositalmente, eu não vou passar nenhuma. Porque, conforme nós já falamos em aulas anteriores, eu gostaria que vocês tivessem essa primeira experiência com o texto intuitivamente. Esse curso nosso, ele tem o propósito de passar para vocês um outro modo de pensar a filosofia.
ele tem o propósito de propor um modo diferente de proceder, de pensar filosoficamente. Isso vai ficar mais claro à medida que formos tendo as aulas e quando vocês forem tendo condições de separar, de distinguir, de diferenciar o pensamento atual, que é esse pensamento que eu estou apresentando para vocês, ou pelo menos que eu pretendo apresentar para vocês, pensamento moderno, que eu chamo de tradicional, e o pensamento antigo, que eu chamo de clássico, tá bom? Então, vamos ao compartilhamento. Eu só queria fazer uma pergunta antes. O professor Gilmar, ele falou sobre os alunos novos que estavam entrando no curso, que era para recepcioná-los e tirar alguma dúvida, se fosse o caso. No caso, alunos que entraram agora, eu não tenho certeza, como eu disse na primeira aula, eu fiquei um tempo fora das questões da universidade, então muita coisa mudou, então eu não sei exatamente dos trâmites, como estão os trâmites da universidade. Mas algum de vocês que estão presentes aqui, vocês chegaram a entrar como portadores de título de ensino superior ou não? Eu pergunto, porque os únicos que eu vi os rostos aqui é o Lucas, o Gustavo, que são bem novinhos, então creio que eles não. A Priscila também eu já vi, é bem novinha. A Cristina, só vejo a foto, mas também parece que é bem novinha. E tem o Marcos, que eu não tenho a foto, e tem outras pessoas que eu não vejo a foto. Por exemplo, esqueci o nome dela. Não, né, Marcos? Obrigado. Porque aí pode ter algumas dúvidas, né? Mas aqui na nossa disciplina é só essa leitura mesmo. O importante aqui é a discussão. Então, se tiver alguém na turma que vocês conhecerem depois, pede para falar comigo em particular, porque no fundo o nosso trabalho de nivelamento é a leitura e a discussão, é perguntar, né? E trazer questões sempre, tá bom? Então vamos lá. Era só isso sobre a questão se havia portadores de título de ensino superior, e aí a gente teria que fazer, talvez, ou tirar dúvida, ou mostrar como está o processo, que seriam pessoas entrando agora, né, em agosto. Mas vamos lá. O nosso texto, então, continua sendo o que é metafísica. Nós vamos ler hoje, diferentemente do que fizemos no primeiro mês. No primeiro mês, nós lemos as primeiras páginas da introdução de que é metafísica. Aquela introdução que nós lemos foi escrita em 1949. É a introdução, mas é a última parte que ele escreveu. Olha só que loucura a filosofia, como que ela é. Foi a última parte. A partir daquela última parte, nós estamos retomando o texto do Heidegger, tentando fazer um trabalho, digamos assim, retrospectivo, para entender as questões dele. Nesse momento, o nosso objetivo é ficar apenas na filosofia do Heidegger. No segundo momento, quando lermos, quando fizermos a discussão específica sobre a angústia no Heidegger, vamos voltar a esse texto aqui, com certeza, e vamos trabalhar algum outro texto. Isso eu defini depois, tá? Do início do curso. Mas lá nós vamos trabalhar com aspectos mais concretos, mais materiais. Talvez até com ser e tempo. Porque vocês também, é quase certo, não sabem, Heidegger escreve Ser e Tempo, depois escreve um texto como esse, depois escreve outros muito interessantes,
Mas em 46, final de 45, início de 46, o Heidegger tem um colapso nervoso. Ele fica internado por 15 dias. E depois disso, praticamente toda a sua filosofia muda, se reconfigura. Então, uma das hipóteses de trabalho que eu tenho nesse curso é que essa introdução ela deve bastante a esse colapso. E a própria filosofia anterior de Heidegger, anterior a 46, ela traz um elemento que nunca veio à tona, mas que está ali de algum modo, que é o fato de Heidegger ter sido um depressivo. Então, esse colapso e essa transformação da sua filosofia a partir de 46 tem um significado bastante singular, que alguns estudiosos, bem poucos, 2 que eu conheço até hoje, exploraram, mas a maioria não explorou. Então, quando tivermos lá naquele terceiro bloco, lendo o Freud, lendo Alice Kunz e lendo o próprio Heidegger, eu quero pegar algum fragmento de texto no qual essa questão mais, como que eu posso dizer, mais empírica no sentido da experiência humana propriamente dita, do modo de ser propriamente dito, esteja colocado. Daí nós vamos comparar, no caso de Heidegger, com isso que estamos trabalhando agora. Mas isso tem um pressuposto, que é justamente o conteúdo que eu quero trabalhar nessa aula com vocês e na aula próxima, na próxima semana, e talvez nas próximas, porque agora, considerando aqui esse texto, como eu preferi ler ele todo, vão dar o quê? 6 páginas, talvez a gente precise de 2 ou de 3 encontros para ler tudo, tá bom? Aqui tem resposta à questão. Qual questão? No início desse texto, que é metafísica, Heidegger põe justamente essa questão, que é metafísica. Só que para respondê-la, ele não responde o que é metafísica. Ele apresenta uma questão metafísica. E justamente para responder a essa questão metafísica, ele segue esse esquema aqui. Ele coloca a questão, ele desdobra a questão, ele elabora a questão e ele responde à questão. Qual é a questão? A questão é: existe ente e não antes nada? Ou, se vocês quiserem, existe em geral o ente e não antes o nada? Com essa questão lá naquele texto, o Heidegger está interpelando a ciência, está confrontando a ciência, está confrontando a metafísica, está confrontando o pensamento da sua época, o pensamento cientificista. Hoje, esse pensamento cientificista está difuso em várias áreas, mas a filosofia analítica ainda mantém as bases desse discurso, no sentido daquilo que ela trabalha no âmbito da linguagem instrumental. Tá? A lógica formal, por exemplo, tem tudo a ver com isso. E aqui nós falaremos um pouco da lógica também. Por isso que eu tive que voltar para o início da terceira parte, que é quando ele responde à questão. Mas aqui ainda a questão não aparece explicitamente.
Por que existe o ente e não antes o nada? Ela não aparece. Ela aparece como: o que acontece com o nada? Qual nada? O nada que a ciência deixa de lado quando se propõe a estudar o ente. Isso está em algum lugar lá para cima. Aqui ele falou da angústia, né? A ciência estuda o ente e mais nada. Esse é o discurso da ciência. Esse é o discurso analítico, pelo menos a analítica formal, né? A analítica que a ciência se dá como método. Mas sempre ela coloca o nada de lado. E é justamente isso que o Heidegger toma como temática. Ou seja, ao contrário do que faz a ciência, o Heidegger quer questionar o nada mesmo, e não a nossa representação do nada. Porque a ciência se limita ao ente e não antes o nada. Ora, a ciência rejeita o nada como aquilo que não existe. Mas será que o nada não existe? Qual que é o sentido de existir? Que aí está em jogo. Então, percebem vocês que aqui também nós estamos trabalhando com as palavras, nós estamos trabalhando com a linguagem, mas não com a linguagem instrumental. Não com a linguagem feita, transformada em um instrumento para que a gente manipule a realidade. Ao contrário, estamos aqui nesse texto, portanto, com Heidegger, trabalhando a linguagem, mas em um sentido, em um âmbito completamente outro. Qual âmbito? O âmbito daquilo que chamamos de linguagem do ser. Ou seja, a linguagem é um modo de ser. Quando cada um de nós falamos, por mais parecida que seja a nossa linguagem, nosso uso da língua com os nossos semelhantes, com os nossos próximos, aquele uso é somente nosso. Já perceberam isso? Provavelmente sim. E se não perceberam, comecem a observar. E cada vez mais vocês perceberão o quão distinta é a linguagem de cada um de nós. Seja na maneira de falar, como, por exemplo, eu estou falando aqui, seja no vocabulário, seja no ritmo, e assim por diante. Isso é a linguagem do ser. Qual ser? Isso que nós somos. O nosso ser. O nosso modo de ser. Tá? Agora, o que é isso, o nosso modo de ser? É o que nós veremos nessa resposta à questão. Para dar continuidade, eu gostaria que um de vocês lessem para nós, como estamos fazendo nas aulas. Pode ser? Posso ler, professor, se quiser. Então, por gentileza, Gustavo. Ali da resposta da questão, né? Isso, por gentileza. A resposta, primeiramente, a única essencial para nosso propósito, já foi alcançada se tivermos a precaução de manter realmente formulada a questão do nada. Para isto se exige que reproduzamos a transformação do homem em seu ser aí, que toda angústia em nós realiza. Então contamos o nada, que nela se manifesta, assim como se revela. Com isto se impõe, ao mesmo tempo, a exigência de mantermos expressamente longe a determinação do nada que não se desenvolveu na abordagem do mesmo. Ok. Nós vamos ler com calma essa parte, tá?
mesmo que possamos demorar mais do que o tempo que nós estabelecemos aqui, 2 aulas, 3 aulas, 4 aulas. Não temos pressa com isso. Nós queremos filosofar e não dizer que lemos um texto em sala de aula. Então, vamos lá com calma. A resposta é o propósito dele, né? Como eu mostrei na questão formal. A única essencial, ou seja, a única que importa para aquilo que nós somos. A única que importa para a nossa essência, para o nosso ser aí. Para o Heidegger, a essência do ser humano é o ser aí. Então, quando falamos de essencial, também estamos falando de existencial. Não tem, no fundo, aqui uma separação. Tomás de Aquino, o filósofo medieval, disse que em Deus a essência e a existência são o mesmo, que elas não diferem em Deus, mas que na criatura, no homem, no ser humano, no mundo, nas coisas, nos animais, essência e existência se distinguem. Pois bem, o tempo passou e essa questão foi retomada. Quando Heidegger, em Ser e Tempo, diz: a essência do Dasein é tal que tem que existir, tem que ser, ele está dizendo que a essência do ser humano, do Dasein, está aí, necessariamente, no seu existir. Não que a existência preceda a essência, no sentido de um Sartre, por exemplo. A existência não é um fato a partir do qual venha algo como a essência. Não. A existência é um modo de ser. E a essência é precisamente esse ser que aí existe dessa ou daquela maneira. Ou tem que ser dessa ou daquela maneira. Tá? Ora, mas por que falar disso se está em questão o nada? Bom, justamente porque nós estamos mostrando que esse nada, que essa questão do nada, tem a ver diretamente conosco, seres humanos. E o próprio Heidegger nos diz isso, quando ele fala: para isto, para essa resposta desse modo, se exige que reproduzamos a transformação do homem em seu ser aí. Então, nós temos que reproduzir a transformação do homem em seu ser aí. O que é o ser humano? O que é o homem? O ser humano é este ser que existe no mundo. É este ser que se pergunta pelo sentido da sua existência. Ele é um ser que, desde Aristóteles, vocês estudaram isso com o Juliano, acredito eu. O que diz Aristóteles no início da metafísica? Todo homem deseja, por natureza, saber. Não é isso? Se não for esse, é algo próximo disso. O sentido é esse. Por que o homem, o ser humano, o antropos, deseja, por natureza, saber? Porque ele pergunta. Porque ele questiona. E o que ele mais questiona? O seu próprio ser. Agora veja, o homem se transforma em ser aí. O que é um ser aí? É um ser jogado aí, no mundo. E que é ser aí? Ou seja, o que é ser jogado no mundo? Você sabia que os índios
quando nascem, eles são literalmente jogados no mundo? Eu não sei em todas as tribos, mas algumas tribos, a Índia, a mulher grávida, ela fica de pé de tal modo que o feto caia no chão. Claro que ele não vai cair em qualquer lugar, ela prepara esse lugar. Mas mesmo que isso não seja feito, que ela fique deitada, como por exemplo no hospital, mesmo que haja uma junta médica, nós somos jogados aí. E o primeiro filósofo que falou isso foi Santo Agostinho. O homem é jogado no mundo. O homem é jogado aí. E justamente porque nós somos jogados aí, nós somos ser aí. Agora, o que significa esse ser aí? É o que nós agora vamos trabalhar. E por que isso tem a ver com a angústia? Veja, exige que reproduzamos a transformação do homem em ser aí, que toda angústia em nós realiza. Eu gostaria que vocês interpretassem isso para nós. O que o Heidegger está querendo dizer com essas palavras, nesse período aqui? Alguém gostaria de tentar uma interpretação? Quando ele fala o homem em seu ser aí e em nós, ele está dizendo a mesma coisa ou ele está dizendo coisas diferentes? Homem, ser aí, nós. É a mesma coisa? Queria ouvir vocês, pessoal. Bom, se vocês não querem falar, não tem problema. Olha, transformação do homem em seu ser aí. Então, ao que parece, homem e ser aí não são a mesma coisa. Uma coisa é o homem, outra coisa é o ser aí do homem. Mas veja, o homem é transformado em seu ser aí. Então, o homem e ser aí também são a mesma coisa, desde que esse homem seja transformado. Mas quem transforma o homem em ser aí? A angústia. A angústia realiza isso em nós. Quem somos nós? Vocês já viram um filme chamado Quem Somos Nós? Já? Vocês estão aí, né, gente? Não, professor, nunca vi. Não? Então, esse filme fala de biologia, fala de química, fala de física. Eu não me lembro agora, mas não vejo muita coisa nele que saia disso. Do ponto de vista metafísico, só há pressuposições. Mas vamos lá. Homem. O que é homem? Vocês já tiveram aula de Foucault? Ainda não, professor. Não? Vocês já viram no ensino médio algum professor interpretando aquele quadro Las Meninas? Não. Não. Bom, isso é legal vocês darem uma olhada, viu? Eu esqueci agora o nome
do cara que fez, um espanhol do século XVI. Me fugiu agora o nome dele. Mas esse quadro, Las Meninas, ele foi estudado pelo Foucault. Dentro do quadro foi estudado dentro do quadro, mas não é o mesmo quadro, tá? Dentro de uma perspectiva, de um referencial teórico, do surgimento da representação do homem. O homem, tal como ele surge para os modernos, ele surge como uma representação. Como que nós definimos o ser humano, o homem, para os modernos? Como que a história que vocês viram no ensino médio define o homem? Alguém lembra? Em geral, todas as ciências definem o homem como um ser racional, não é? Isso já tem Aristóteles. Ok? Agora, o que significa dizer que o homem é um animal racional? Não lá no Aristóteles, mas na modernidade, com Kant, por exemplo. Com Descartes, que o homem é um ser consciente. Como ser consciente, ele é consciente de si mesmo. Ora, o ser consciente é o ser que representa, certo? Nós já vimos aqui que a metafísica ela se funda na representação. E por isso, respondendo ao Gustavo, se eu não me engano, nós falamos num dado momento que a consciência só é consciência porque representa. E na medida que a consciência é consciente das suas representações, está no Kant, ela é autoconsciente. Existe a autoconsciência. Ora, o homem representa, então ele é consciente, e ele é consciente de suas representações, inclusive de si mesmo. Então, ele é consciente de que é consciente. Ele tem uma representação dele mesmo. O que é que significa isso? Que o homem é uma representação. Ok? Tá claro, gente? Se não tiver claro, fala, não tá claro, tá obscuro. Explica mais isso aí. Então, meio que o Heidegger está querendo abandonar esse, digamos assim, projeto da modernidade para sair do homem como representação. Perfeito. É Continua. basicamente isso. Continua. É por Enfim, aí. me parece que do mesmo modo que ele abandona o projeto da consciência para um projeto mais do modo, do destino de ser, aqui me parece que é a mesma coisa com o homem, né? Enfim. Perfeito, Gustavo. Isso mesmo. Ou seja, se nós nos limitamos à representação do homem, o que é que nós esquecemos? Do homem? O homem, o próprio homem. Lá no Duns Scoto, eu acho que eu expliquei isso para vocês, o Duns Scoto faz a separação de ser e representação. A representação torna-se o conceito do ser, mas agora está separada do ser. Qual o ser? O ser mesmo, isso que existe, isso que é aí. Com o Duns Scoto, começa o reinado da representação. E isso ganha terreno. O homem, o ser humano, quem quer que seja, ele aprende a fazer engenharia de ponta com isso. Constrói aviões, até naves espaciais.
Tudo com a representação, olha só. Ou seja, ela é importante. Mas com tudo isso, e portanto com toda a tecnologia que o homem criou, a partir da representação, ele esqueceu de alguma coisa. E do que ele esqueceu? Ele esqueceu dele mesmo. Eu vou perguntar para a Priscila e para a Cristina. Elas estão aí ainda? Eu acho que elas são as mais novinhas dentre nós aqui. Mas tem alguém de 17 anos aí? Acho que seria mais novo. Eu não sei qual das duas tem 17, mas uma delas deve ter. O Gustavo, eu acho que tem 19. E o Lucas, eu acho que tem 19 também, não é, Lucas? Por aí. Sim, eu tenho 19. Isso. E eu vou perguntar para elas que eu quero ouvir a voz delas. Meninas, uma de vocês, estão nos ouvindo, né? O que seus pais mais falam para vocês sobre estudar e trabalhar? Eu não vou perguntar ao Marco, não, porque ele já sabe de cor e salteado isso tudo. Então, ele vai me ajudar depois a responder as questões que surgiram. Que meus pais mais falam é que para mim estudar e trabalhar para ter um futuro, tipo, melhor que eles não tiveram, no caso. Para ter um futuro melhor, né? E o que é esse futuro melhor, Cristina? Na sua visão. Poderia perguntar de novo? Cai meio que não Tá? E caiu. o que é esse futuro melhor? Para você. O que você pensa que é esse futuro melhor? Ter uma estabilidade, talvez o que eu penso é ganhar bem, ter uma estabilidade boa para viver bem. Ou seja, ganhar bem e ter estabilidade. Bom, ganhar bem é dinheiro. Né? Ter um salário adequado. Isso, e ter uma estabilidade. Isso, ou um rendimento, né? Dependendo do tipo de coisa que a gente for fazer na vida. E uma estabilidade, ou seja, ter um rendimento tal que aquilo que a gente adquira, os bens, nos ajude a atravessar esse mar da vida. Certo? Bom, dinheiro e estabilidade. O que nós fazemos com dinheiro? Agora todo mundo, viu? Inclusive você, Marco, nos ajuda aí. O que nós fazemos com dinheiro? Adquirimos coisas. Adquirimos coisas. Geralmente adquirimos coisas, né? Nem sempre necessárias, mas adquirimos. O importante é adquirir, né? O importante é ter. Sim. Nem sempre necessárias. Isso é interessante também. E quem produz essas coisas? Acho que o nosso desejo, né? Na verdade, o meio que a gente vive, né? A sociedade. Mas eu acho que parte muito do desejo. Sei lá. Ou Eu seja, penso assim. Do desejo, tá certo, mas quem coloca esse desejo em nós por essas coisas? Eu acho que aí dá para dividir um pouco a sociedade, né, no caso, que a gente vive, e um pouco, acho que o ego da gente, sei lá. O ego, que também é uma representação, né? Que também é uma representação. Os padrões também. Justo, os padrões sociais, né? Ora, mas tudo isso vem de onde, gente? Eu acho que
historicamente vem desde sempre, né? Mas eu digo assim, como se fosse uma... não sei explicar direito, professor, como se fosse O que vier, não precisa ser direito, uma alienação, não, pode ser como vier. Como se fosse uma alienação da gente com a gente mesmo, sabe? Você tenta viver uma vida, às vezes, porque todo mundo está vivendo assim, eu vou viver assim, uma coisa nesse sentido, eu acho. Olha o que você falou, cara. Veja só, alienação Eu acho da que vem um gente pouco daí. mesmo. Eu acho que todo mundo quer ter alguma coisa que alguém tem, ou que alguém teve. Então, vamos desdobrar esses dois aspectos. Primeiro, você falou, nós nos alienamos de nós mesmos. Veja só isso, gente. Isso é muito importante. Nós nos tornamos alheios a nós mesmos. Nós nos perdemos a nós mesmos. Ou aquilo que o Heidegger falou e nós retomamos hoje, nós nos esquecemos de nós mesmos. Veja como é que os filósofos dialogam, né? O Marx falou de alienação, o Hegel falou de alienação, o Heidegger fala de esquecimento de ser. E todo mundo acha que eles estão falando de coisas diferentes. Mas será que estão falando mesmo? Ou será que é só a linguagem deles que muda? Bom, mas vamos partir desse ponto que falou o Marco. Se nós nos esquecemos de nós mesmos, isso que nós fazemos vem de onde? Essa preocupação da Cristina, tão novinha, com ter um salário, ter estabilidade, ganhar a vida, ter uma velhice feliz, né, Cristina? Não parece, mas tenho 20 anos. Novinha, pois então. Eu tenho quase isso, tá? Mas também já estou pensando na aposentadoria. Chegar um dia, ficar lá só na rede, na beira do mar, tomando água de coco. É o que todo mundo quer, né? Mas o que é isso tudo? Isso é o que a sociedade, como disse o Marco e a Priscila, nos impõe. Mas eu faço mais uma pergunta: que sociedade é essa? A sociedade da técnica. Porque, veja, esses bens, quem produz? As empresas. As empresas são empresas de quê? De tecnologia. O que é a tecnologia? É a junção da ciência e da técnica. Bom, então a ciência está por trás disso tudo. A concepção científica do homem, por exemplo. E qual é a concepção científica do homem? Evidentemente, a concepção da ciência. Mas o que ela faz? Ela tem uma representação do homem. E no âmbito dessa representação, ela produz coisas que para ela o homem precisaria para ter uma vida estável, para ter uma vida adequada, uma vida de bens. E a ciência faz isso. Produz esses bens para quê? Para que a gente compre. E aí nós compramos esses bens. Só que o que nós precisamos para comprar esses bens? Dinheiro. Então, nós trabalhamos para ter dinheiro, para comprar os bens que a ciência diz que nós temos que comprar, que a técnica diz que nós temos que comprar, que a tecnologia diz que nós temos que comprar e que nos impõe a comprar, para que tenhamos uma vida estável, como falou muito bem a Cristina. Mas, se fosse só isso, estava ok. Mas, o que disse o Marco mesmo? Nós nos alienamos de nós mesmos. Nós nos esquecemos de nós mesmos. Por exemplo, a Cristina não definiu estabilidade, mas a gente entende a estabilidade como algo muito mais econômico, não é, Cristina? Ou não? Isso. E se nós colocarmos outras coisas na estabilidade, por exemplo, felicidade, amor,
satisfação. Será que estaria certo? Isso é estabilidade? Gente, é para todo mundo, viu? Inclusive para você, Gustavo, para você, Lucas, para Priscila, para o Marcos, para a Cristina, para mim. Será que é? Se a gente falar que é, muita gente vai falar que a gente está errado. Mas já imaginou? Não sei se você conhece, Cristina, mas tem muita gente cheia de dinheiro. Então tem uma vida estável. Mas será que elas são felizes? Eu também penso nessa questão. Né? Será que elas estão satisfeitas com a vida que elas estão levando? Por que tem tanta depressão hoje em dia? Tem muita gente que tem depressão porque faltam muitas coisas, porque tentou uma vida, né, de conquistas e não conseguiu, por um motivo ou por outro. Mas tem muita gente que conseguiu tudo que quis, materialmente falando. Mas tem depressão. Outros têm ansiedade. Outros produziram tanto e trabalharam tanto que não conseguem agora, ou não conseguem no final da vida, parar para usufruir daquilo. Então, vamos voltar ao texto. Eu acho que ele nos ajuda a entender isso. O que o texto está dizendo para nós? Olha só. Transformação do homem em seu ser, aí que toda angústia em nós realiza. Se o homem é isso que nós estamos dizendo, será que esse homem vai ser feliz? Ou vai ter um rombo dentro dele? Homem aqui é para ser humano, tá, gente? Não é só o sexo masculino, não. É o ser humano. O que vai faltar nesse homem, nesse ser humano, que é representação? O ser aí, a sua existência concreta. Ou seja, a nossa existência concreta no mundo faz com que essa representação se dissolva. E nós percebemos que a angústia nos habita. Ou seja, essa falta que há em nós. Essa falta que nós mesmos somos e que, para satisfazer, nós saímos correndo, buscando, na maioria das vezes, acumular coisas. Porque todo mundo faz isso, como disse, eu acho que o Marco, né? Porque todo mundo faz isso. Então, também nós nos vemos impelidos a fazer isso. Mas somos felizes? Não. Então, será que devemos continuar nesse caminho ou devemos parar e questionar esse processo? É o que o Heidegger está fazendo. Ele parou e está questionando. Agora, veja, já estou acabando, tá? Transformação do homem em seu ser aí que toda angústia em nós realiza. Quem é esse nós? Esse nós que não é nem só homem e que não é só ser aí também. É esse conjunto de homem e ser, de ser humano e ser. A angústia nos desconstrói de nosso ser representado e nos coloca aí, nus, no mundo. É como se tivéssemos acabado de nascer, em total desamparo. E nesse total desamparo, será que só os bens materiais ou a representação da nossa consciência vai dar conta do que nós somos? Não. Não.
Então, o que o Heidegger está propondo para a gente terminar? Para trabalhar a questão do nada, nós temos que reproduzir essa transformação, que já está aí, é um fato isso. E reproduzir como? No nosso pensamento. Nós temos que pensar isso. Nós somos exigidos a pensar isso. Nós somos interpelados a fazer agora em pensamento, no processo de compreensão, essa transformação que a angústia em nós já realizou. A nossa desconstrução enquanto ser humano, enquanto homem, e o deixar à mostra o nosso ser aí, a nossa existência nua e crua no mundo. E quem faz isso é a angústia. Como que ela faz isso? Veremos na próxima aula. Tá bem? Se vocês tiverem alguma questão e quiserem fazer, fiquem à vontade ainda. Eu respondo rapidinho e depois a gente retoma na próxima aula com mais vagar. Professor, será que tem algum documento, algo, digamos assim, institucionalizado que responda a essa questão, digamos assim, que, pelo menos para mim, né, é bem aproximado do que a Arendt diz lá na Condição Humana, né? Pelo menos para mim, a respeito da questão da natalidade, da questão da alteridade, enfim, da pluralidade, do estabelecer da singularidade do homem na ação política, digamos assim, né? E aqui a gente comentou a respeito de uma espécie da vitória do animal laborans, né? Enfim, a gente comentou da sociedade de consumo. Então, meio que me parece que provavelmente a Arendt leu esse texto, provavelmente. Ela era namorada do Heidegger. Sim, sim. Então, parece que dá para ver muito claramente a influência do Heidegger no pensamento dela, é bem simplificada. É claro que é de um modo diferente, ela não pensa na perspectiva ontológica, enfim, mas é bem interessante, é bem legal de ver essa parte, porque dá para aproximar muita coisa. Então, eu estava lendo uns textos que eu pensei em trazer para vocês, mas depois eu achei melhor não, que eles acabam não indo nessa perspectiva que eu estou querendo trabalhar com vocês. Então, eu ia criar mais confusão do que esclarecimento. Por quê? Porque eu quero, sim, né, que vocês possam estar produzindo algo de vocês a partir disso. Então, assim, eu não vou sugerir outros textos, Gustavo, mas vocês podem ficar livres para fazer as relações que vocês acharem melhor. Por exemplo, se quiser fazer um trabalho sobre essa questão do Heidegger, relacionar com a Arendt, sem problema. Quiser relacionar com Hegel, sem problema. O Marcos, que falou aí da alienação, quiser relacionar com Marx, sem problema. Eu só quero que vocês deixem o pensamento fluir. Entende? E que, a partir daí, essa questão do destino de ser da angústia, essa questão da angústia, a gente possa trabalhar nesses 3 aspectos, pelo menos. Filosofia, a psicanálise e cultura humana. Ou sociedade, ou ciência, o que vocês quiserem, tá? A proposta é essa, de fazermos uma reflexão aberta, crítica, mas, ao mesmo tempo, plural, da condição humana. Olha aí o termo da Arendt. Só que aqui nós vamos fazer isso do ponto de vista ontológico, do ponto de vista da filosofia, e mostrar qual que é o diálogo aqui de filosofia e de psicanálise. Até porque não dá para a gente trazer todas as áreas, né? Não teríamos tempo hábil para isso. Mas vocês podem ficar livres para fazer isso. E eu até gostaria muito que fizessem isso como nosso trabalho de final de semestre. Por isso que eu não vou dar nenhum trabalho parcial. Eu poderia até dar, mas eu não vou fazer isso por quê? Porque eu quero dar a vocês liberdade, são poucos os textos que a gente vai usar aqui, são 3, talvez 4 no máximo. Então, pegando qualquer um desses 3 ou 4 textos, no primeiro semestre, para o Heidegger,
o relacionamento que vocês quiserem fazer e acharem que dá para fazer dele e de outros, fiquem à vontade. Diga, Lucas. Professor, você pode explicar melhor a questão da linguagem como modo de ser, que você falou que é algo somente nosso? Uhum. Queria entender melhor isso. Fiquei com um pouco de dúvida. Tá, vamos lá. Você tem irmão? Ou irmã? Sim, tenho irmão. É mais velho ou mais novo que você? Mais velho. Quantos anos? 20 e poucos anos. De diferença? Aham. Opa, então é legal. Aí é muito bom. Vocês falam as mesmas gírias? Não sei, acho que sim. Eu acho que não. Ou seja, falam, claro que falam. Mas será que todas? Com certeza não. Por quê? Pode falar. Mas daí, se eu não compartilho isso com meu irmão, eu não poderia compartilhar isso com outro alguém qualquer, tipo com meu tio. Você compartilha com o Gustavo, por exemplo, vocês têm praticamente a mesma idade, com a Cristina, né, que falou que tem 20 anos, com a irmã dela, eu acho, a irmã, né, que ela não falou a idade, mas deve estar por aí também. Eu tenho 50 anos. Eu gosto muito de jovem. Até que estou dando aula para jovem aqui, olha só gente de 20 anos. Eu conheço algumas gírias, eu conheço algum modo de falar. Mas será que eu tenho a mesma linguagem que vocês? Não tem. Seu irmão deve ter 39 anos, né? Que é 20 anos de diferença. Então, talvez a linguagem dele seja mais próxima da minha do que da sua. E olha que vocês são irmãos. E eu nem conheço seu irmão. Por quê? Tem a ver com as músicas que você ouve, tem a ver com os professores que você teve, tem a ver com os filmes que você viu e com as pessoas do seu dia a dia. Vamos supor aqui, nós temos, geralmente, o nosso ser, de algum modo, ele é influenciado, o nosso modo de ser, perdão, ele é influenciado pelas 7 pessoas mais próximas de nós. Alguns colocam mais pessoas, vamos colocar 7. Então, para você, quem é a pessoa mais próxima de você na sua vida, que está mais junto com você? É o seu irmão? Minha mãe. Então, sua mãe é a primeira. E a segunda? Meu irmão. Seu irmão. Então, nesse caso, sim, ele está bem próximo de você, então vocês vão ter uma linguagem muito próxima. Tá, terceiro, mas eu volto ele daqui a pouco. Terceiro. Que eu tenho 2, meu outro irmão, então vou usar. O outro irmão, vamos lá então. Pensei que agora já modificou, agora é 3, então aí tem alguma diferença, sim, porque aí vai ter mais, vocês vão compartilhar mais coisas. Tá, quarto. Meu pai. Seu pai. Quinto. Minha namorada. Sou eu, pelo menos alguém fala da família. Sexto. Meu tio. Seu tio. Sétimo. E minha tia. Tia. Você é a síntese dessas 7 pessoas. Mas então parece que não parece que Eu ainda não te respondi, vou te responder ainda, mas eu tenho que falar isso aqui. Evidentemente que isso vai sendo transformado no decorrer da vida. Não vão ser essas 7 pessoas para sempre. Tá? Mas tudo isso já diz que a linguagem completa do seu irmão não é a sua e nem a sua é a dele. Porque a sua vai estar se formando no conjunto da relação com essas 7. Pode ter muita coisa do seu irmão, mas também tem muita coisa dessas outras 6 pessoas. E tem uma coisa ainda muito interessante. Você vai transformar tudo isso. Por exemplo, o uso. Vocês falam bar aí, como os gaúchos?
Vocês falam uai, como os mineiros? Não. Vocês falam capaz, como os paranaenses? Nem capaz? Capaz. Não. Eu já falo, estou brincando. Ou seja, essas expressões que parecem bobagem, às vezes, elas são muito importantes para a construção de quem nós somos. Então, nós reconhecemos uma pessoa geralmente pela linguagem dela. Não estou falando do timbre de voz, a maneira da. Estou falando disso, não. Isso também já conta. Mas não estou falando disso. Estou falando do sentido das palavras para você e de como você as usa. Fazendo sentido para você. Então, essa é a sua linguagem. E, paulatinamente, essa linguagem vai constituir o que você é. Por exemplo, se você lê muito filosofia, você vai ter um vocabulário filosófico. E, às vezes, mesmo que você não queira, você vai usar esse vocabulário com outras pessoas. Por exemplo, você gosta de futebol? Sim. E quando você está falando de futebol com alguém e surge uma palavra filosófica, como é que você fica? Como é que você faz? Eu entendo. Você entende e você fala. Sim. E as outras pessoas que talvez não tenham feito filosofia? Quando você fala uma palavra filosófica, como é que você se sente em relação a elas? Eles ficaram sem entender. Eles vão ficar sem entender. E por que isso acontece? É só uma questão de vocabulário? Ou é uma questão de ser? Não seria mais tipo um jogo de linguagem que Cara, você é analisante. Perdão, não analisante não. Você é orientando do Marciano. Tá. Eu aceito que você fale dos jogos de linguagem. Mas qual que é o conteúdo dos jogos de linguagem? é um conteúdo criado, é um nicho de, por exemplo, tipo o jogo de linguagem da minha família. Nós podemos falar ter uma regra dentro desse jogo que nós e todos esse falamos. jogo de linguagem, eu posso implantá-lo em qualquer família? Eu não sei se o nosso, você pode, eu não sei se com o nosso jogo de linguagem se pode implantar em outro para se formar o mesmo jogo de linguagem, mas que eu saiba, alguém pode entrar nesse jogo de linguagem. É que nem você falou que a gente não usa os termos, por exemplo, da cidade aqui do Paraná, mas quando, por exemplo, a gente chega aqui e alguém explica a regra desse termo, a gente se inseriu, querendo ou não, dentro desse jogo de linguagem paranaense, no caso. E você vive conforme esse jogo de linguagem? A partir do momento que eu entro nesse nicho, querendo ou não, eu vou viver de acordo com as regras, né, do jogo. E você está em harmonia com esse jogo de linguagem, ou seja, o seu modo de ser, de viver, está em harmonia? Sim. Será? Como assim, professor? Porque, querendo ou não, se a gente está inserido dentro de um jogo, a gente... Se é só um jogo de linguagem, tipo lá o exemplo que dá o Wittgenstein, que é do pedreiro, Sim. Tá? Ele é algo formal. Uhum. Agora, se esse jogo de linguagem tem a ver com o que o Wittgenstein chama de forma de vida, estou tentando te ajudar, vê se é por aí. Se esse jogo de linguagem tem a ver com uma forma de vida, ou seja, ele não é mera abstração, ele não é mera representação. Se essa forma de vida é viva, não é só um conceito, nós temos aí algo próximo do modo de ser que nós estamos falando aqui. E, portanto, temos aí uma linguagem do ser, que não é uma mera linguagem instrumental. Só que o problema, o que aconteceu com Wittgenstein, com essa questão dos jogos de linguagem? Isso foi apropriado pela filosofia analítica de tal modo que virou mero formalismo. Se é mero formalismo, não tem a ver com a linguagem do ser, tem a ver com a linguagem instrumental. Está separado do ser, está separado das vivências.
Uma pessoa do Paraná, perdão, do Rio Grande do Sul, que vem para o Paraná e começa a entender o capaz, legal. E usa o capaz, melhor ainda, mais interessante ainda. Está vivendo segundo isso. Ou seja, ela se apropria ao ser próprio dessa região. Está muito próximo de Wittgenstein? Está, mas não é a mesma coisa. Porque no Wittgenstein, e aí não temos muitos elementos para falar disso, mas não por conta dele, mas em função, acredito eu, de várias interpretações e discussões que ele próprio às vezes colocou, a noção de jogos de linguagem e a noção de forma de vida ficaram apenas como conceitos abstratos. Enquanto que aqui, o elemento que nós estamos dissolvendo é justamente o da abstração. Então, quando vem uma linguagem, ela não vem de modo artificial. Eu não uso capaz porque eu quero ser bonzinho com os paranaenses. Eu não uso bah porque eu quero ser bonzinho com os gaúchos. Eu não uso o ai porque eu quero ser bonzinho com os mineiros. Eu sou mineiro. Eu me relaciono muito com gaúchos. Minha companheira é gaúcha. E eu estou no Paraná. Eu uso as três. Mas é só por conta de um formalismo da linguagem? Não, porque é um modo de vida, que é um modo de ser, do qual eu me apropriei de algum modo, de alguma maneira. Aí isso tem a ver com a linguagem do ser. Por que seus amigos não entendem quando no futebol se fala alguma coisa filosófica? Porque não faz parte do modo de ser deles. Não é só um jogo de linguagem. Eu posso usar um jogo de linguagem sem saber o conteúdo. Mas eu não consigo entrar numa linguagem do ser se eu não me aproprio, se não me torno próprio a esse ser. Ok? Vamos confrontar esses dois? Tá vendo? A cada aula surge um tema. Vamos ficar por aqui hoje, gente? Beleza. Tempo, tá? Mas a ideia é provocar vocês e vocês me provocarem. Tá indo muito bem. Tchau para todos, para todas. Voltamos na próxima semana e vamos continuar lendo, então, a resposta à questão na preleção de 1929 do Heidegger, de que é metafísica. Até lá, vamos falando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, professor.